Se você está com dúvida para saber qual é o valor correto das suas horas extras que você fez durante o mês inteiro, você não sabe como vai fazer a repercussão em cima do descanso semanal remunerado, você não sabe se a empresa está pagando todas as horas que você faz, então preste atenção nesse vídeo que ele é para você. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia, e nesse vídeo a gente vai mostrar detalhe a detalhe como você pode fazer para calcular as suas horas extras, seja uma tabela do Excel, seja na calculadora do seu celular ou até mesmo no papel e caneta. Eu vou explicar com mínimos detalhes e dessa forma você vai aprender e não importa se os critérios mudarem, você vai conseguir fazer o cálculo. Então o primeiro passo é saber o que seriam horas extras. E hora extra, de acordo com o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, é tudo aquilo que ultrapassa 8 horas diárias e 44 horas semanais. Observe que o critério são os dois. O legislador utilizou a conjunção e. Se ele quisesse utilizar um ou outro, ele teria colocado a conjunção ou, mas ele utilizou a conjunção e. Então quer dizer que os dois requisitos têm que estar presentes, porque a lei não contém palavras inúteis. Então, se você sabe que os dois requisitos têm que estar presentes, supondo que a sua carga horária seja de 8 horas dia, de segunda a sábado, então você não está ultrapassando a 8ª diária. Entretanto, 8 vezes 6 dias dá 48 horas por semana. E aí você tem 4 horas extras na semana. Quando você multiplica isso por 4,33 semanas, que é a quantidade de semana que existe no mês, você vai ultrapassar o nível de 16 horas extras. Observe que essas informações que eu estou dando, elas são informações básicas. Então a gente vai colocar aqui na tabelazinha do Excel para poder facilitar e você memorizar bem esses números. Porque depois que você entender essa base, você consegue fazer todo o restante, não importa quais sejam as variáveis. 8 horas por dia, 44 horas por semana, o ano tem 12 meses, e 52 semanas. Com base nisso, você consegue fazer a decomposição de todo o restante que você vai precisar. Então vamos lá. Afinal de contas, você trabalha quantas horas por mês? Para fazer esse cálculo, a melhor coisa que você tem a fazer é calcular a quantidade de horas por semana multiplicado pela quantidade de semanas que existem. Então, isso vezes isso vai dar mais de 2.000 horas por ano. Para saber quantas horas trabalha por mês, é só dividir pela quantidade de meses que existe. Então, isso dividido por meses deu a jornada mensal. Em razão do ano bissexto, o número que se convencionou foi 191. Observe que variação acima de 5 arredonda para mais. Variação abaixo de 5 arredonda-se para menos. No caso aqui é 190,6, então arredonda-se para mais. Observe que esse número de horas aqui é para o trabalhador normal. Existem categorias especiais, tipo a do bancário, que trabalham no máximo até 6 horas dia. E aí esse divisor ele será diferente. Vai existir divisor de 150, de 180, existem outros divisores distintos. Então se você está entendendo como é que eu estou fazendo isso, você vai conseguir chegar no seu divisor. Como a gente já sabe a quantidade de horas máximas a serem trabalhadas por mês, a gente vai então atrás das horas de repouso. Então, como o limite máximo de horas a serem trabalhadas, como a gente já sabe a quantidade de horas que são trabalhadas no mês, a gente precisa saber quantas horas deixaram de serem trabalhadas no mês. E para isso a gente precisa saber a quantidade de semanas que existem em um mês e a quantidade de horas para só então conseguir chegar nesse número. Então vamos lá? Conclusão. Em Excel, sempre é o sinal de igual. 52 semanas dividido por 12 meses, chegamos ao número que eu falei no início, 4,33. Se o limite máximo de horas a serem trabalhadas em um dia são de 8 horas, então 8 vezes a média de semanas, nós chegamos a um nível de aproximadamente 34 horas. Observem só, quando somamos a hora de suposto repouso pago pela empresa, mais a hora trabalhada, nós chegamos a 225. Então se convencionou que o número aqui seria 220 em razão do ano bissexto, em razão de alguns feriados. Então esse será o divisor de horas. E esse ponto aqui é extremamente importante, porque algumas convenções coletivas de trabalho, conforme você pode ver aqui nesse outro vídeo, porque tem sindicato que está prejudicando o trabalhador, favorecendo a empresa, dizendo que o trabalhador só vai receber acima de 220, quando na realidade a Constituição, que é a lei mais poderosa do país, fala que é acima de 191. Isso porque eles estão confundindo divisor de horas extras com horas a serem trabalhadas.
E essa confusão também está confundindo alguns juízes. Tanto que algumas vezes tem juiz que dá a sentença de forma errada e a gente precisa recorrer e explicar no tribunal como está funcionando essa matemática. E é nesse momento que, se você for advogado, procure despachar o seu processo e explicar essa situação, que a cláusula ela é inconstitucional. Se você for um trabalhador, fale com o seu advogado, fale com o seu sindicato, lute por isso, porque isso é um prejuízo muito grande. Observe que você pode estar deixando de receber 29 horas trabalhadas por mês. Quando a gente coloca um adicional mínimo de 50%, isso equivale a aproximadamente uma semana trabalhada sem receber nada. Então tenha muita atenção quanto a isso. Chegamos então ao terceiro passo, que é descobrir o valor da hora. Então, supondo que o valor do salário seja R$ 2.500, a gente vai dividir esses R$ 2.500 pelo divisor padrão. E esse vai ser o número de horas extras. Como a gente já sabe qual é o valor da hora normal, a gente vai descobrir qual é o percentual. E é importante você procurar a sua convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, contra-cheque de outros colegas, verificar o seu contrato de trabalho para ver qual é o percentual que você vai receber de verdade. Porque a Constituição fala que o limite mínimo é de 50%. Mas as convenções normalmente colocam 70%, 85%, 100%. Então preste atenção em qual vai ser o seu percentual. Supondo que o seu percentual seja, por exemplo, o mínimo, que é 50%, vamos lá ver quanto vai dar 50%. A gente coloca 50% igual, vai ser o valor da sua hora, vezes o percentual. Veja que isso aqui é só o adicional. O valor da sua hora vai ser o valor da hora normal, mais o valor dos 50%. Esse vai ser o valor da hora extra. Quando você tiver esse valor de hora extra, todas as vezes que você for apurar o valor da sua hora, basta você alterar o percentual. Então, supondo que o seu percentual aqui seja de 70%, olha que fácil. 70% já fez a alteração. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Como a gente já descobriu, é importante lembrar que no valor da sua hora extra, todos os valores serão contabilizados para formar o valor base. Ou seja, tem o seu valor base de salário, e se você recebe uma insalubridade, ele vai entrar nesse valor. Se você recebe uma periculosidade, vai entrar nesse valor. Se você recebe alguma verba de caráter remuneratório, ele vai inserir-se nesse valor base e vai sair repercutindo nas horas extras. Então, se você recebe um salário de 4 mil, por exemplo, veja que altera o valor da sua hora. E aí, se a gente já sabe agora qual é o valor da sua hora, a gente vai calcular o total das suas horas ao longo do mês. Então, supondo que você fez 80 horas extras, a gente vai multiplicar o valor da sua hora extra pela quantidade de horas que você fez no mês. E esse vai ser o total. Observe que você tem o valor total da hora extra, mas está faltando ainda o descanso semanal remunerado. A gente vai fazer um vídeo específico acerca dessa verba, porque entre um mês e outro pode existir variação que dobre o valor. Mas como esse cálculo de agora é só sobre horas extras, então a gente vai utilizar um padrão de aproximadamente 20%, porque costuma ser isso. Porque o DSR, ele costuma girar em torno desse percentual. Então vamos lá. Valor da sua hora extra vezes 0,2, que corresponde a 20%. Veja que tem quase R$500 aqui nesse caso, só de descanso semanal remunerado. E aí, quanto você vai receber de verdade? Você tem que somar os dois valores. Esse vai ser o total geral a ser recebido. Você recebe hora extra a 50, a 70, a 85, a 100. Cada tipo de hora extra, ela vai ter um DSR diferente. E no seu contra-cheque tem que ter uma linha para cada uma dessas coisas. Então é importante que você vá anotando todas as horas que você realmente faz e calcule os percentuais distintos. Porque às vezes as empresas fazem o cálculo apenas com base de 50%, quando na realidade, quando ultrapassa 2 horas, por exemplo, que é o que a maioria das convenções falam, o adicional não será de 50%, mas sim de 70% ou 100%. Então verifique o que é que fala a sua convenção coletiva de trabalho e faça o cálculo correto, porque talvez você esteja deixando dinheiro na mesa. Gostou do conteúdo? Dá um joinha, acha que isso pode ser útil para alguém? Compartilha com essa pessoa e lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.